Seja bem-vindo aqui mais uma aula, nossa segunda aula sobre agronegócio para contabilidade para contadores. Nessa aula eu vou dar continuidade ao conceito aí e da iniciação, ao CPC 29, que ele vai tratar aqui sobre o ativo biológico e também sobre o produto agrícola. Então vamos entender qual que é o objetivo do CPC 29 nesse primeiro momento aqui. Nós temos um tratamento contábil, pensando aí para contadores, principalmente no que vai tanger as divulgações, né, do que aconteceu durante esse ano aí para quem trabalha com agro. Então, nós vamos ter particularidades, principalmente pensando na transformação desses ativos biológicos, principalmente no pós-colheita. Na primeira aula eu falei, se você não viu, vou deixar na descrição desse vídeo, é bom você assistir, se não viu, a gente fala sobre a necessidade de você contabilizar somente o após-colheita, né? Porque na fase de crescimento é um momento super complicado, está mudando e vai mudar muito, né? Então a gente tem essas particularidades especiais e a gente tem aqui o conceito de planta portadora, que dá para pensar em produtos aqui em safras sucessivas, né? Que vão ter várias safras. Em ativo imobilizado, principalmente vamos pensar no CPC 16, que trata sobre estoques. Então, a gente tem aqui as principais diferenças para a gente pensar desse CPC 29 aqui nesse momento, é a produção agrícola. Essa produção que vai ter produtos obtidos, principalmente do momento, o local. A gente tem colheita aí de ativos biológicos. Então, a gente tem atividade agrícola aqui entendida como a transformação aí e a colheita, e principalmente de coisas vivas. Então, a gente está falando de vender, a gente está falando de produzir mais coisas vivas nesse quesito. Então, a gente tem aqui a transformação. Então, a gente tem transformação do quê, Kelly? Florestas naturais, os peixes no oceano. Os peixes aqui, prestem muita atenção, os que não são pescados. Então, a gente tem eles não são reconhecidos aí como ativos biológicos. Então, a gente tem ativo biológico. O que é esse ativo biológico? A gente está falando de animal, está falando de plantas, são vivos, né? Rebanhos, animais, produção de carne. A gente tem o produto agrícola aí, que é um produto colhido do ativo, aí desse ativo biológico da entidade. Então, a gente tem o rebanho. Do rebanho, a gente tem o quê? Produção de lã, produção do leite, produção da carne. Esse é o produto agrícola do ativo biológico, né? Então, a gente tem as observações aqui que a gente vai falar sobre o CPC, por exemplo, 16. Ele não vai tratar aí do processamento dos produtos agrícolas, principalmente os que são após a colheita. Então, ele vai falar, por exemplo, da uva, que vai se transformar no vinho. Aí a gente tem o CPC 27 também, que a gente vai ver como, por exemplo, para utilizar para os arbustos aí de chá, para as videiras, para as palmeiras, para o dendê, para a seringueira, os produtos delas, né, que vão ser formados CPC 29, que é o que a gente está falando, né, a folha de chá, as uvas que vêm da videira, a da palmeira, o óleo de palma, da seringueira, essa questão da leite também. A gente vai pensar nas mensurações, né? Essas mensurações contábeis, o que vai acontecer, né? Principalmente com o ativo biológico ou aí o produto agrícola. A gente vai ter o resultado aí de eventos passados e pensar no que? Benefício econômico futuro, o conceito de ativo, e principalmente no valor justo, esse valor justo que é o custo do ativo. A gente, se puder ser mensurado aí também, preste muita atenção, o valor justo precisa ser confiável, precisa, se possível, aquilo que eu mencionei na primeira aula, ter preço de mercado. Então, a gente vai pensar aí nas particularidades, como eu mencionei, né, aqui mercado confiável, nas particularidades agora, pensando rapidinho aqui, de posição financeira da entidade aí, como já tinha mencionado, né? Aí a mensuração contábil, ainda pensando a longo prazo, eu tenho que pensar o quê? No controle.
pensa no controle também. Eu não posso viver loucamente. Eu tenho que pensar na posse legal do gado, tem que ter essa posse. Lembra? Conceito de ativos, tem que ter o controle. Aí nós temos que ter a marcação da aquisição, nós temos que pensar no nascimento, tem que pensar na desmama. São particularidades, né, que só o agro vai ter nessa vida. A gente tem que pensar no benefício econômico também, né? A gente tem a medição dos atributos, né, físicos. Então, eu tenho o reconhecimento inicial aqui nesse primeiro momento, o valor justo, menos despesa de venda. E aí eu tenho exceto, né, se ele não for confiável, lembra que eu falei que precisa ser confiável? Precisa ser confiável. E aí eu tenho uma observação interessante aqui para fazer, porque as despesas de vendas, elas são incrementais aí diretamente atribuíveis à venda do ativo. Então eu vou ter exceções para isso, quando as despesas forem financeiras e os tributos são sobre o lucro, são essas exceções. Tirando isso, elas vão ser diretamente atribuíveis à venda do ativo, tá bom? Então, a gente tem a mensuração também aqui ao custo. Está aqui, ó, ao custo. A gente tem menos aqui é o caso da despesa da venda no momento da colheita. Então, a gente tem o custo, que a gente vai pensar no CPC 16, que é aquele de estoques, no momento da aquisição. E aí a gente vai pensar no que é importante, da bendita da confiança. Confiança, essa palavra caminha tanto quando a gente vai pensar em valor justo, nas condições atuais, né, o valor ativo, se fosse negociado hoje, também nos problemas que podem acontecer, por exemplo, subestimar ou superestimar, pode acontecer um impacto bem negativo com essas questões e vai prejudicar quem? A bendita da confiança, né, dos investidores e dos credores. Isso é tão importante num mundo tão globalizado que a gente vive hoje. Confiança caminha muito com a contabilidade. Então, tudo que a gente produz em números, em pesquisa, em levantamento, de demonstrações, tudo tem que passar confiança. Então, a gente vai pensar agora no reconhecimento. O reconhecimento, ele vai ser, como eu mencionei, do ativo biológico. A gente vai pensar em valor justo, que vai pensar em critérios de precificação, e também no custo de controles aí internos, que vão pensar em transações, em critérios de apropriação de custos aí que são estabelecidos principalmente. O reconhecimento aí de ativo biológico, a gente vai dividir aí em animais vivos, que a gente vai separar em bois magros e gordos, que vai ter cotações aí diretas. Então, a gente vai ter o mercado, vai oferecer a cabeça aí do que a gente está acostumado a ouvir nos programas, né, específicos para quem trabalha com agro, né, Globo, Feeling, a cabeça ou arroba, você já deve ter ouvido falar nesse termo. A gente tem também, além dos bois, os touros, né, os touros reprodutores, que vai ser um desafio, preste muita atenção, porque ele vive basicamente de leilões, então a referência aí é o mercado nesse caso. E os bezerros também, pensando nos animais vivos aí que não desmamaram, eles são menos ainda confiáveis, preste atenção. Agora, pensando nas plantas, bonita das plantas. As maduras que já estão prontas para corte, né? Como madeira, por exemplo. A gente tem 1 metro cúbico da madeira com preço confiável. E tem o em crescimento. Esse é menos confiável também, porque vai precisar muito de premissas do mercado para poder basear um preço nele. E aí a gente tem um mercado que não é confiável. Como é que é esse mercado não confiável? Ele vai ter uma mensuração específica. A gente vai pegar o custo dele, menos a depreciação e menos a perda aí por permit, geralmente, ou a imparidade aí que foi acumulada. Aí nós temos a falta da confiança, né? Parece que virou até aula de psicologia, né? Não tem confiança? Como assim, cadê a confiança, né? A gente tem aí ausência de mercados ativos. Então, isso perde bastante a confiança para você pensar em valor justo. E aí a gente tem critérios pouquíssimos utilizados quando acontecem esses casos, né? Então a gente precisa do quê? Qual que é a necessidade nesse caso? De informações que venham ser relevantes e que sejam principalmente objetivas, para que a gente possa tomar uma decisão e que essa decisão aí eu possa ter comparabilidade e principalmente aí transparência aqui no nosso momento, que é importante para nós contadores. Não é achismo, são bases sólidas que a gente tem que ter na vida. Para a gente pensar agora nas nossas transformações
biológicas. Transformações biológicas. Vamos pensar em processos de mudanças, né? Do ativo biológico, principalmente a gente vai ter o crescimento, a gente vai ter a degeneração, a gente vai ter a produção, a gente vai ter principalmente a reprodução aí biológica. A gente pode pensar nas plantas e nos animais nesse caso, tá? E vamos ter alguns tipos desses processamentos aí. Crescimento das plantas, a gente vai pegar a semente para a planta madura, a gente vai pegar a produção de sementes num nível mais quantitativo e principalmente olhar para o crescimento também, que vai ter a maturação, os frutos, a gente olha para tudo isso. E aí tem a engorda de animais, né, dentro desses tipos também, né, de pessoa do crescimento, e tem engorda também, que é o ganho do peso, da massa. A gente pensa no bezerro e no boi gordo. E também a reprodução, que está muito ligada com o nascimento, né, tão bonitinho dos animais. A gente vai pensar aqui também na divisão da atividade agrícola, onde a gente vai ter práticas e tarefas para serem observadas dentro dessa atividade, né? O cultivo da terra, que a gente já está mencionando desde a primeira aula, a criação dos animais, a colheita, o manejo de recursos naturais e muitas outras ações. Tudo isso para olhar para quê? Para a capacidade de mudança, as transformações, para que a gente possa fazer um gerenciamento eficaz. E aí a gente vai ter condições certas da confiabilidade. Lembra? Então, eu vou ter nutrientes, umidade, temperatura, a luz, para que possa dar certo, né? E aí eu possa mensurar essas mudanças que vão acontecendo, principalmente dentro desse processo de gerenciamento. E aí eu tenho lá, novamente, a questão dos ativos biológicos. Um aprofundamento um pouco mais preciso para que a gente possa entender e aplicar dentro do universo contábil. Então, a gente pensa que os ativos biológicos, eles são ligados ao que é consumível, são consumíveis. Então, a gente tem colhidos para venda, que é a utilização aí agrícola vai ser utilizada. Então, rebanhos de animais aí para carne, produção de peixe, milho, trigo, as árvores, madeira. A gente vai pensar, além dos consumíveis, a gente vai pensar também na produção. A produção, a gente tem que gerar produtos e não considerados produtos agrícolas, aí a gente vai observar como o rebanho para leite, as árvores frutíferas, a gente vai ter os maduros, né, para sustentar as colheitas aí que serão regulares, tá bom? E esse é um dos conceitos que a gente precisa entender de ativo biológico, para partir para produção agrícola, que aí nós temos as variações de subsistência e os complexos industriais. Para aí a gente se referir, né, ao resultado, o produto que é final, cultivado, colhido, criado. E a gente pode pensar o quê? Em grãos, Kelly, frutas, vegetais. A gente pode pensar na carne, no leite. A gente pode pensar aí nesses resultados aí que são tangíveis e são medidos, né, tanto quantitativamente como qualitativamente, a gente consegue observar e medir. E aí a gente tem a produção da atividade rural, que é o cultivo, né, de plantas e principalmente quando a gente fala de silvicultura, né, que são as árvores aí, madeiras, pensando, né. Produção agrícola, produção pecuária, né, a gente tem a criação e exploração dos animais, que a gente vai separar aqui rapidamente, né, gado, suíno, ovino, caprino, as aves, a obtenção aí principalmente de carne que a gente quer, né, leite, couro, lã e outros, né, são as produções que vão vir. E pensar aí na colheita, vamos pensar aqui na colheita, trazer até mais para cá para a gente pensar, a colheita a gente vai subdividir ela em alguns momentos também, pensando na coleta aí, principalmente de lavouras, de plantações. A gente pensa na maturidade, aquela fase, né, de encerramento das atividades no campo. E aí a gente vai pensar nos tipos de colheita. Grãos anuais, que vão ser máquinas, né, via máquinas, frutas e hortaliças, que vão ser manualmente, né, e feijão e ervilha, que a gente faz via semi-mecanizado, ou seja, parte vai ser manual e parte vai ser mecânica. A gente vai ter a separação dos produtos, aí vamos ter limpeza e acondicionamento. A gente vai utilizar sempre métodos, buscando métodos que sejam de eficiência e qualidade refinada, né, para que a gente tenha sucesso, né, para finalizar.
E pensar no pós-colheita, que é um momento de transporte interno. A gente pensa na armazenagem, a gente pensa na classificação, a gente pensa na embalagem. E a gente vai evitar nesse momento danos, perdas e simplesmente buscar agregar valor. A gente vai pensar nesse processo final. Tranquilo até aqui? Porque agora a gente vai pensar na mensuração. Depois da colheita a gente vai mensurar. Tá tudo certo com nossa produção, a gente plantou, a gente colheu, tá tudo certo. Agora vamos mensurar. Parte de contabilidade, novamente vamos apurar novamente o que vai precisar. Então, a gente tem a contabilidade dos ativos biológicos. Então, nasce, cresce, morre. Essa é a necessidade aí. Vamos ter a mudança na avaliação dos ativos biológicos durante esses 3 momentos, né? Então, a gente vai ter um antes, que é um custo, né? Que é um incorrido durante a produção. Todos os custos aí de ciclo de vida são somados. Depois, a gente tem um ganho que reconhece aumentando o PL, né? Patrimônio líquido aí no momento da venda. Então, a gente tem essa questão do custo e o valor atual, né? O que é o valor justo. A gente tem um valor do mercado. Lembra a confiança que eu estou falando desde o início dessa aula? A gente precisa da medida da confiança para quê? Para monitorar aí o crescimento, observar o peso, vamos ver se a visão é mais precisa, vamos ver as condições que estão no mercado, se elas estão atuais, aumentar aí o patrimônio líquido também para algo que está crescendo. E aí a gente vai pensar aqui na classificação contábil e vamos separar, lembra das culturas temporárias, aquelas que a gente precisa estar todo ano replantando, não fica eterno? A gente falou sobre ela na primeira aula. A gente vai ver aqui algumas características dela aqui, e principalmente pensar dentro dessas fases. Então, a primeira característica dela é que ela é ativo circulante. Lembra que eu falei curto prazo, então não tem produção aí de mais de um ano, mas você tem que replantar. Então, a gente tem um estoque em andamento, a gente tem indústria aí de ativos biológicos. A gente tem os custos, com uma subconta aí específica. A gente vai ter o replantio após a única colheita, então é menos de 12 meses, aí, curto prazo. E elas são removidas do solo. Para quê? Para um novo plantio. Então, a gente tem o registro aí no balanço patrimonial, nossa demonstração de resultado aí que a gente vai ter a demonstrativa aí que a gente vai utilizar, um ajuste de valor justo de ativos biológicos. A gente tem o custo da cultura, que vão ser os gastos diretamente aí investidos para poder crescer, e tudo que foi investido para poder crescer. E a gente vai ter a despesa, que ela não está diretamente ligada, mas é que vai acumular aí nos estoques, tá bom? Vamos pensar agora nas fases. A gente tem a colheita. A gente vai registrar ali na colheita o quê? Cultura temporária. Tá? Aguarda aí. Depois da colheita, a gente vai registrar o quê? Ajuste a custo e valor justo. Isso transfere para o produto lá agrícola, o tipo de produto, tá? Tem que colocar qual que é o produto, que às vezes o local, né, a empresa tem mais de uma produção. Então, você separa. Aí você tem os prontos, né? O que está pronto, a gente coloca como ativo circulante, que são somados aí todos os custos após quem? A colheita. E aí nós temos mais os custos para manter o bonito do estoque. Estoque lá não é uma conta que você deixa lá bonito, não tem vida própria. Não, você tem que cuidar do estoque. Estoque tem custo. Custo. É o conceito básico de estoque. Então, a gente tem as normas contábeis aqui que vão nos guiar para os produtores. Custo, né, ou valor realizável líquido, lembra dos dois, o menor lá? Então, a gente tem comerciantes, valor justo, menos os custos de venda, e a diferença dos custos, lanças aí subcontas e estoques, que vai ser o resultado operacional. Vendas de produtos, nós vamos ter a transferência de um custo de produto vendido para o resultado diretamente. E aí temos os produtos prontos, né, que não alteram mais, graças a Deus, né, a gente não tem mais período, né, a gente vai armazenar, vamos ser armazenados e os preços vão acompanhar esse processo e vão ter gastos, principalmente despesas de vendas aí que vão ser do operacional. Tranquilíssimos até aqui? Agora vamos para culturas permanentes, elas que não precisam de replantio, elas estão lá disponíveis, basicamente assim.
Antes de eu ir para os permanentes, eu tenho que falar só mais um detalhe das culturas temporárias aqui. As culturas temporárias, elas têm um estoque longo, né, de mais de um ano. Então, eu preciso de armazenagem que vai acumular o custo e principalmente gastos aí com transportes que acumulam no custo. Então, tudo isso vai fazer parte do meu estoque. Muito importante pensar nisso, tá? Estoques longo mais de um ano. Agora na permanente. Agora falando da permanente mesmo. Eu vou ter falado das primeiras características, né? Elas permanecem no solo e tem mais de uma colheita, a produção. Então, a gente tem as fases aqui. As fases, ela está no processo, né? Que é o ativo não circulante, imobilizado em ativo biológico. A gente vai ter as despesas administrativas e com vendas, que vão ser despesas dos períodos não ativadas. Custos de formação, a gente vai acumular uma conta cultura permanente, uma subconta específica. E aí, após a formação, nós vamos ter vários anos antes do primeiro ciclo da produção, que isso costuma acontecer, tá? Ela vai ser transferida para uma conta cultura permanente já formada, que é uma cultura específica, e por fim ceifada, né? Acabada. Finaliza para começar um novo momento aí, tá bom? Que aí termina. A gente vai pensar nas contabilizações agora da cultura temporária, pensando no valor justo. Então, eu tenho um reconhecimento. Vamos pensar aqui agora a contabilidade. Eu tenho a planta até a colheita no ativo circulante e ou longo prazo no passivo circulante. Aí eu tenho um débito, olha só, débito, vou até colocar um aqui, ó. Vou colocar um débito, vou até escrever com vocês aqui, ó. Opa. Débito, vou debitar um ativo biológico e vou colocar o tipo desse ativo biológico e por fim a contrapartida, biológico e por fim vou contrapartida um crédito, né? Partidas dobradas, débito de ativo circulante e vou ter o que é caixa banco, né? Ou passivo também, se for uma compra a prazo, tá? Então, eu tenho ativo biológico e, no caso aqui, uma caixa. Era para ter colocado aqui, tá, meu povo? Mas eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo transferir para cá. Não consegui, mas enfim. Deixa eu colocar aqui de novo. Um débito de ativo biológico conta um crédito de caixa ou banco, se for à vista, se for a prazo, é passivo, tá? Lembra desses detalhes aqui, que são bem detalhes. Aí nós temos os gastos, contratos culturais, né? A gente vai ter um ativo biológico, novamente o tipo, conta caixa banco também, tá? Aí temos despesas com vendas, despesa, vou vender agora, valor justo. Como é que vai ficar isso, Kelly? Eu vou colocar um débito de ajuste, guarda essa conta, ajuste a valor justo, conta um crédito, que é caixa não, ativo biológico, né? Porque ele estava lá parado no ativo biológico, agora eu vou vender, então eu tenho ajuste a valor justo contra o ativo biológico, no momento da venda, né, dele. Despesa aí de venda. Aí eu vou reconhecer o valor justo, ativo biológico, ajuste, valor justo, uma subconta aí, o ativo biológico. E por fim, final, eu vou pegar o valor aí da cultura do ajuste de valor presente e vou transferir para mandar para o estoque. Tranquilitos até aqui. Momento que a gente respira, vê aí, né? O legal desses vídeos no YouTube é que você pode parar, voltar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade para que você possa fazer essas anotações depois, né? Aí vamos pensar na cultura permanente. O que acontece com a cultura permanente? A gente tem as fases aqui. Não ceifadas, né, na colheita. Então, a gente vai ter aqui, vou colocar aqui. A gente vai ter as árvores, principalmente, né? A gente tem o débito de imobilizado. Lembra, permanente, dura mais de um ano. Conta um crédito, caixa, bancos, ou se for compra a prazo, lembra sempre que é um passivo. Caixa. Aí
Aí, se eu tiver gastos com tratos culturais, eu vou ter um débito no circulante, ativo circulante, tá bom? Estoques. E aí, eu vou ter um crédito de imobilizado, caso tenham gastos, né, no momento de tratos culturais. E, por fim, eu tenho o reconhecimento do valor justo, quando eu tenho um ganho, né? Então, eu tenho ajuste a valor justo com ajuste a valor justo. A diferença é que uma deixa eu colocar aqui para vocês. Então, eu tenho débito, ajuste valor justo e um crédito, ajuste a valor justo. Qual que é a diferença de um? O primeiro, o débito, Kelly, ele está no ativo circulante e o crédito está na DRE, está no resultado. Tá? Uma conta de resultado aqui. Aí eu tenho a venda. Finalmente a bonita da venda, Kelly. E agora, o que acontece na venda? Eu vou colocar tudo disponível circulante. Vou baixar, vou dar uma baixa, né? Então, o custo do produto vendido, vou pegar o CPV, vou pegar a receita e reconhecer lá na conta do ativo. Então, eu fiz uma baixa disponível. Circulante. Fiz a baixa e principalmente peguei o CPV, custo de produto vendido, e reconheci lá. Tudo bem? Basicamente são essas, né, as principais contabilizações que a gente tem que pensar aqui em termos de contabilidade. É um pouquinho chato esse final de aula, pensar na prática mesmo como é que isso acontece, principalmente quando a gente pensa em valor justo. Vale a pena dar uma pausa, fazer uma anotação aí específica, né? Porque o conteúdo, ele é bem tranquilo, meu povo, para ser sincero. Esse conteúdo, ele requer um pouco mais de atenção e é bem possível. Então, eu já quero ver aquela chuva de likes aqui nesse conteúdo dessa segunda aula. A gente tem mais uma terceira aula e, por fim, a última aula. E a gente está preparando um conteúdo maravilhoso para vocês que querem exercícios. Ainda estão no momento de estudar essa matéria maravilhosa no período da faculdade. A gente vem com exercícios aí inéditos que a gente vai lançar na quarta e última aula, beleza, meu povo? Aí, custos pensando no agronegócio. Meu povo, obrigada pela presença de vocês. Nos vemos, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!